Olá pessoal, boa noite. Então, finalmente aqui vamos gravar nossa aula do capítulo 5 da certificação ACP, tá? Então, na aula de hoje nós vamos tratar de datas, né? Como é que a gente cria datas e horários no Java 8, um pouco sobre string e localização. Então, nossa ementa da aula de hoje é a API de data e tempo no Java 8, como é que a gente trabalha com time zones, a leitura e a criação de locales, a localização, o uso de arquivos de propriedades, o uso de resource bundles, né, como é que a gente constrói, e vamos concluir com a formatação de números. Okay? Beleza, então no Java a gente tem 4 classes, né, lá do Java Util Time, certo? 4 classes que a gente vai estar utilizando para manipular datas, tempo, né, hora, data e hora com zona, certo? No caso aqui a zona vai representar a nossa uma região geográfica, um país, uma língua, etc. Então, o detalhe aqui é o seguinte: nessa tabelinha está mostrando como é que o que é que contém cada objeto desses tipos aqui. Então, por exemplo, um local date ele vai ter apenas dia, né? Date você traduz como dia, mês e ano. Tá? Ele não tem hora, minuto, segundo. Local time é o contrário. Ele vai ter a hora, minuto, segundo, né? Mas não vai ter dia, mês e ano. O date time é a junção dos dois, então obviamente vai ter os dois. E o zona de date time, ele é um local date time com a zona, ou seja, indicando o local, a localização. Bom, revisando um pouco de geografia aqui, que vocês viram no ensino médio, né? O que é o GMT? O GMT é o Greenwich Mean Time, é a hora de Greenwich, né? lá na Inglaterra. Então ele marca o fuso horário zero, marca o zero dos fusos horários. Então, por exemplo, aqui em Fortaleza, a gente está no horário que é GMT-3, ou seja, o horário de Greenwich menos 3 horas. Né? Então, se lá é meia-noite, aqui vai ser 9 horas da noite, certo? Se lá é 15 horas, aqui vai ser meio-dia. Ok? Também tem essa outra forma de denominação chamada Coordinated Universal Time, o TC, que no final das coisas significam a mesma coisa, né? É o marco zero dos fusos horários. Tá? É só uma outra forma de chamar o GMT. Então aqui, por exemplo, nós temos uma data de 20 de junho de 2015, aí a formatação com um T aqui separando a data da hora, 7h50 o horário, mais 2 horas, ou seja, é o tempo de Paris, na Europa, mais 2 horas acima do meridiano de Greenwich, né? GMT mais 2, certo? Então se aqui é 7h50 e está mais 2 horas, lá no GMT vai ser 5h50, ou seja, esse valor menos 2 horas. Tranquilo? Beleza, então vamos começar a criar nossas datas, né? Então a forma mais simples de você pegar a data atual, né, a data nesse exato momento, é você fazer um localdate.now, de agora, né? Então ele vai pegar a data atual. Se você quiser pegar o horário atual, localtime.now. Ah, eu quero a data e a hora atual. Então você usa localdatetime.now. Mas eu quero a zona também, vai pegar a zona, né, o país onde eu estou. Então, zona de datetime, onde está o meu servidor, né? Ou a minha máquina executando Java. Zona de datetime.now. Certo? Outra forma de você criar é usando o método off. Os dois métodos são estáticos, né? O now já pega a data corrente, o off você vai setar a data que você quer. Então, no caso aqui ele está pegando 20 de janeiro de 2015. Aqui também, com a diferença de que aqui ele está usando uma numeração, month.january, então a gente vai ter isso aqui para todos os meses, e aqui ele está usando o número 1. Uma diferença básica do Java 7 para o Java 8 é que antes, né, do Java 7 para trás, ele indexava a partir do zero. Então, por exemplo, janeiro era 0, fevereiro era 1. E a partir do Java 8 eles viram que isso não era uma boa ideia. E aí mudaram. Janeiro ficou mais intuitivo, né? Janeiro passou a apontar para 1, fevereiro para 2 e assim por diante. Ok?
Agora com a zona, né? Existe essa classe ZoneID, onde você vai dizer aqui, ó, ZoneID.off, qual é a zona que você quer usar. Aqui no caso ele está usando Estados Unidos, o leste, né, a zona leste dos Estados Unidos, mais leste possível, ou seja, é ali próximo de Nova York, né? Seria a zona de Nova York, tá? Então ele cria uma zona de date time passando essa zona aqui embaixo, ó, que ele criou em cima. Ele coloca aqui a data, a hora, né? Coloca até o milissegundo e a zona. Outra forma de você criar, se você já tiver a data e a hora criadas, né, em objetos, então você pode passar o objeto data, o objeto hora e a zona. Se você tiver um date time, um objeto date time, você pode passar o date time e a zona. Então tem essas três formas aqui, né, de sobrecarga do método off, que você pode estar utilizando. Ok? Beleza. Um detalhe importante também é que esses objetos de data e hora, eles são imutáveis, assim como a classe string, né, você não consegue modificá-los. Uma vez que você criou, você não muda o conteúdo. Então, se você usar esses métodos aqui, plus days, plus weeks, plus months, né, você tem que reatribuir. Veja que ele está adicionando 2 dias, mas ele reatribui a referência date aqui. Porque se ele não fizer isso, nessa chamada, o objeto date ele não é alterado. Então ele vai permanecer igual como ele estava antes. Mas a ideia é adicionar 2 dias, então eu preciso reatribuir para date, certo? Em todos esses métodos estáticos, porque date e time, esses objetos, são imutáveis, ok? Beleza. Duas classes interessantes também que o Java define, agora no Java 8, é a classe period, período, e duration. Qual a diferença entre elas, né? O período ele é usado para granularidades maiores, ou seja, a partir de dias, meses, anos, né? Então você vai usar período com datas, certo? Você quer adicionar períodos de dias, períodos de meses, períodos de semanas. Então você vai adicionar datas. Não faz sentido você usar período com hora. Já o duration é o contrário. Duration é para unidades menores. Você vai usar com hora, minuto, segundo. Então você vai usar o duration para adicionar horas, minutos e segundos em tempos, né? Certo? Então tá aqui os exemplos, olha só. Eu criei aqui um local date, uma data de 25 de maio. Criei um período aqui de 1 dia, of days 1, né? Embaixo eu criei um duration de 1 dia. Ora, como eu expliquei antes, o período ele é usado para datas, o duration para tempo. Esse cara não tem informação de tempo, né? De horário, ele só tem informação da data. Então a gente vai ter um probleminha nessa segunda linha aqui, ó. Quando ele chamar date.plus, adicione esses dias, como esse cara foi definido como um duration, ele é para tempo. Então, 1 dia, no caso do duration, é 24 horas. Então, ele vai querer adicionar 24 horas ao tempo. Só que esse objeto aqui não possui informação de tempo, só informação da data, né? Aqui em cima, obviamente, vai funcionar. Ele vai adicionar 1 dia, vai ficar dia 26 de maio de 2015, né? Visto que antes era 25. Aqui vai dar uma exceção de unsupported unit seconds, porque esse cara não suporta segundos, né? Ok? Então aqui, revisando, né? Quem aqui pode usar period? Local date, local date time, que tem informação da data. O local time não pode usar, porque ele não tem informação da data, só do tempo. E period é para datas. E obviamente zona de date time, né? Quem aqui não pode usar duration? Só o local date, porque todos os demais eles possuem informação do tempo. Ok? O Java também define essa noção de instante, né? Em determinado momento do tempo, ele chama de instante. E aí ele criou essa classe instante, instantes.now, o método now que vai pegar aquele determinado instante lá, aquele momento, tá? E aí ele manda a thread aqui dormir por aproximadamente 1 segundo, e depois pega o próximo instante aqui, após a thread acordar, né? Bom, o que é que ele faz aqui embaixo? Ele cria um duration e ele verifica o tempo que há entre now e later, esses dois instantes aqui, tá? Que deve dar aproximadamente 1 segundo, né? Isso aqui é muito útil, que ele vai imprimir aqui embaixo. É muito útil quando você quer testar o quanto de tempo que o seu método está demorando para responder. Então o pessoal faz muito isso, né?
Se eu vou chamar um método aqui, eu gravo um now, gravo após o método e subtraio um do outro para ver o quanto que meu método está demorando, para avaliar a performance do método, né? Tempo de resposta para aquela chamada. Bom, uma coisa interessante do Java 8 também é que ele trata o que a gente chama de US Daylight Saving Time. O que é isso? É o nosso famoso horário de verão que a gente tem aqui no Brasil também, certo? Embora aqui em Fortaleza a gente não tenha, mas a gente sabe que em outros estados existe horário de verão. O tempo no período do verão, o tempo é adiantado 1 hora, né? Então, por exemplo, se agora são 10h34 aqui em Fortaleza, lá em Brasília, que tem horário de verão, é 11h34, né? São 11h34. Tá? Nos Estados Unidos tem a mesma coisa, só que lá demora mais tempo. Lá começa em março e vai até novembro, certo? 13 de março, 6 de novembro. E eles não adiantam a partir da meia-noite, não. Eles adiantam a partir de 2 horas da madrugada, certo? Então, por exemplo, num dia normal, fora desse Daylight Saving Time, 1h59 da manhã, ele passa para 2 da manhã. Quando em março, dia 13 de março, 1h59, ao invés de passar para 2 horas, vai passar para 3 da manhã, certo? Em novembro, que é quando acaba, né, vai acontecer o contrário, ele vai retardar 1 hora. Então, quando chegar a 1h59, ao invés de virar 2 horas, ele vai voltar para 1 hora da manhã, né? Porque aí acabou o horário de verão americano, ok? Que é um horário de verão mais extenso, né? De março até novembro, certo? Então é isso que acontece. Vou mostrar uma classezinha para vocês, se eu consigo mostrar aqui, que ele demonstra isso aí funcionando, tá? Então deixa eu tentar abrir aqui. Achei. Ver se ela tá aparecendo para vocês legal aí. Tá, né? Apareceu aqui a minha classezinha. Certo, então o que acontece? Aqui tem um comentáriozinho explicando que a partir do dia 13 de março vai adiantar 1 hora, né? E no dia 6 de novembro, menos 1 hora. Às 2 da manhã, aqui adianta 1 hora a 1 da manhã. Certo? Então o que acontece? Eu criei um local date, vim aqui, né, com a data de 12 de março de 2016. E criei um local time com horário de 1h30. E disse que a minha zona onde eu estou trabalhando é nos Estados Unidos. Ok? Aí o que ele faz? Ó? Ele cria uma zona de date time, passando o dia 12 de março. No caso aqui eu tenho que mudar para 13, né? Que é a data que realmente muda o horário. 13 de março, horário 1h30 e lá no leste dos Estados Unidos. Então ele vai mostrar aqui, ó, o tempo. Ele vai imprimir o tempo antes de eu fazer a alteração é esse. Após adicionar 1 hora, né? Mais 1 hora, que tempo que vai ficar, né? Certo? Ok, por enquanto eu vou comentar esse código aqui embaixo. Depois a gente volta para ele. Tá? E aí vamos aqui dar uma aumentada aqui nesse cara. Vou compilar aquele código lá. E agora eu vou executar. Olha só. Não, acho que ele não compilou. Ele imprimiu algo aqui embaixo que não era para imprimir. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu só ver. Ah, tá. Eu não comentei essas duas linhas aqui. Olha só ver. Compilar de novo. E agora vamos executar, tá?
Olha só, a minha data é 13 de março, né? O horário 1h30. Aqui, somada mais uma hora, em vez de ser 2h30, é 3h30. Por quê? Porque quando chega em 1h59, ao invés de ele ir para 2, ele vai para 3 horas da manhã. Uma hora adiantada. Certo? E o contrário, né? Vamos ver a situação contrária agora. Que é quando chega no mês de novembro. Então, vou comentar agora essa parte aqui de cima. E vou descomentar aqui embaixo. Então aqui, ó. Ah, ele aproveitou mesmo, cara. Não vou deixar sem comentário em cima também. Então aqui no mês de novembro, ele criou uma local date no dia 6 de novembro. 1h30 também, né? E aqui, mais uma vez, ele vai imprimir a data e depois a data somada mais uma hora, certo? Então, nesse caso aqui, teoricamente, ele não é para mudar nada, porque a hora ela vai ser atrasada, né? Nesse dia 6 de novembro aí. Então, compilei aqui. E agora eu vou executar o código. Olha só. A data e a hora, né? 6 de novembro, 1h30. Somado mais uma hora, ele permanece 1h30. Por quê? Porque a 1h59 ele volta para 1 hora, né? Quando o horário retorna. Então isso é importante saber, tá? Essas diferençazinha básica, hein? É importante saber para o exame da certificação. Embora não seja a nossa realidade, né? Nem da nossa cidade, nem do nosso país especificamente, mas é importante saber isso aí. Ok? Que ele trata sim o horário de verão americano. Uma coisa importante também, né? Parte de localização. O Java ele trabalha com o locale para identificar tanto a língua, né, que você está trabalhando, como o país, a região onde você está, o seu código está sendo executado. Então, com isso ele consegue formatar melhor moedas, né? Você pode usar arquivos de propriedades para internacionalizar a sua aplicação, de forma que se você tiver a aplicação estiver rodando na França, o texto que aparece em toda a sua aplicação, os menus fiquem em francês, né? Se estiver rodando aqui no Brasil, fique em português, desde que você tenha arquivos de propriedades com as línguas nas quais o seu software está sendo executado. Ok? Então, ele vai denominar isso de internacionalização de I18N. Esse 18 aqui é porque, se você tiver paciência de contar, tem 18 caracteres aqui, do I até o N, então ele chama de I18N. Significa Internationalization, certo? Então, você vai conseguir adaptar o design, né, da sua aplicação de acordo com o país, a língua que você está utilizando, né, onde o código está sendo executado. Da mesma forma, localization, que tem 10 caracteres entre o L e o N, aqui é para CL, pessoal. L10N, né? Não I10N, L10N. E atualmente suporta, né, que realmente suporta múltiplos locais. Você pode definir o local. Tá? Mas o que é um locale? O Java define como uma região geográfica, política ou uma região cultural, certo? Traduzindo isso em miúdos é o seguinte: um locale ele pode ter ou a informação da língua, no caso FR, francês, né? Somente, ou a informação da língua, underscore, a informação do país. Então, ou é a língua ou um par língua-país, né? A língua sempre vem antes, minúsculo, o país vem depois, maiúsculo. Então, por exemplo, já tem alguns locales que são definidos, pré-definidos, né? Locale.german, a língua alemã, locale.german, o país Alemanha, né? Então, eu posso também criar um new locale, passando aqui, ó, a língua, né? Ou criar também um new locale passando a língua e o país. Então, tem essa sobrecarga de construtores aqui na classe locale. Isso serve para você indicar para o Java qual país você quer trabalhar, certo? A sua aplicação está funcionando em qual país, você pode indicar. Existe, claro, o
default locale, que é de acordo com o local que o seu computador, onde o seu computador está, né? O seu servidor, ele vai identificar automaticamente, já vai identificar automaticamente esse local e seta como default locale, mas você pode mudar, tá? Então aqui uma outra forma também de você criar usando o padrão builder, certo? Onde você seta a língua, seta a região e depois manda fazer o build. Essa ordem aqui não é engessada. Você pode setar a primeira região, se quiser, ou seja, setar primeiro o país, depois setar a língua. Não tem problema algum, certo? Deixa eu tentar mostrar para vocês um código aqui no Cloud9. Então vamos lá. Vou fechar esse cara aqui. Deixa eu mudar lá, que eu não mudei, né? Tá teimando em não ir. Pronto, vamos mudar aqui para o Cloud9. Beleza? E aí, deixa eu ver aqui. Um cara que use locale. Escolhendo um locale. Certo. Então vamos pegar esse cara aqui, picking a locale, né? Então olha só, tem o método main. Aqui ele está pegando o locale default, certo? Get default, imprimindo na tela qual é o default. Aqui ele está setando, ó, está imprimindo o locale German, locale Estados Unidos, certo? Aqui ele criou um locale PT, um locale passando a língua e o país, então português e Portugal. Aqui eu fiz um build com PTBR, você tem o Brasil e a língua, e mandei imprimir esse locale, tá? Como é que eu mudo o locale default? Olha só, aqui ele seta o locale default como esse locale que eu criei aqui em cima, que é o PTBR, e aí ele vai imprimir um novo locale default aqui embaixo, tá? Então essa classe aqui é a picking a locale, compilei, agora eu vou executar. Então olha só, o default locale dele é inglês, né, porque eu estou rodando no servidor do Cloud9, certo? Então o locale default dele é inglês. Aqui eu estou imprimindo DE, que é da Alemanha, né? O default dos Estados Unidos, inglês Estados Unidos, né? Eu setei lá locale.us, meu PTBR, e o novo locale que eu setei agora é PTBR. Então, quando eu faço isso, ele altera na execução do meu código, mas não significa que o meu Java agora passou a ser o default locale PTBR. Se eu executar aqui de novo, você vai ver que ainda vai continuar sendo inglês, olha só. Tá vendo? Então ele só muda ao longo da execução do meu programa. Quando o programa parou de executar, o default locale volta ao normal, né? Ele não fica para sempre como PTBR, certo? Beleza, então vou voltar para os slides aqui. Ok. Bom, o Resource Bundle, que é o arquivo de propriedades, ele pode ser um arquivo ou uma classe, né, que contém propriedades com nomes e valores, ou seja, chaves e valores. É o arquivo que a gente cria para internacionalizar o nosso código. Ou seja, se eu quero que o meu código execute, o meu programa execute usando a língua português Brasil, inglês dos Estados Unidos e francês do Canadá, então eu vou criar 3 arquivos de propriedades ou 3 classes, uma para cada língua que eu quero, português, francês e inglês, certo? E aí, de acordo com o meu default locale ou com o locale que eu setar, ele vai pegar o arquivo ou a classe de propriedades adequada, né? Então,
Se meu default local é PTBR, Português do Brasil, ele vai lá no arquivo de propriedades brasileiro e vai encontrar aqui lá um hello igual a olá, open igual a está aberto, certo? Agora, se você tem o meu default local para ser Estados Unidos, né, ele vai pegar esse cara aqui, hello, hello, open is open, ok? Um detalhe é o seguinte, se eu utilizar o properties, né, que ele está usando aqui, props, né, eu tenho a opção de setar um valor default caso ele não encontre a propriedade. Então, por exemplo, essa propriedade, se ela não existir no meu arquivo, vai retornar nulo, né? No segundo método, como eu passei um default, em vez de retornar nulo, ele vai retornar esse valor default aqui que eu passei. Ok? Outra forma é você criar uma classe Java como Resource Bundle. A vantagem é que você pode atribuir qualquer tipo como valor. Lá no arquivo de propriedades, deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. No arquivo de propriedades, eu sempre vou ter string com string, o valor sempre vai ser string, né? Já que no Java não. Como eu retorno um array bidimensional de objetos, então aqui no caso ele usou strings, mas o valor aqui poderia ser qualquer objeto Java, não necessariamente uma string, né? E olha como é que é criado esse Resource Bundle. Você cria a sua classe, diz que ela extends de list resource bundle, e aí você sobrescreve o método getContents, nessa classe abstrata aqui. E aí esse método retorna o seu array de objetos, que são suas chaves e valores, né? Outra vantagem de você criar como uma classe Java é que você pode dinamicamente, né, alterar esse cara dentro do seu programa. Se for um arquivo de propriedades, não, ele está lá estático, você não tem como dinamicamente alterar via código, certo? Ok. Outra coisa é o seguinte, como é que o Java faz para identificar essas classes, esses arquivos de propriedades, esses bundles aí, né? Como é que ele vai buscar? Então, ele segue um checklist. Então, a primeira coisa que ele vai ver é, existe uma correspondência exata do tipo língua e país. Então, se existe um arquivo que indica a língua e o país exato do meu local, vai ser esse arquivo. Mas se não existir, eu vou procurar por um arquivo que tenha apenas a língua, ou uma classe que tenha apenas a língua, né? Veja que a classe aqui, ó, essa aqui no caso tem apenas a língua, inglês. Então, vou tentar pela classe que tem apenas a língua. Se não existir, eu vou tentar com default local, certo? Ou seja, com a minha língua e o meu país default. Se eu não encontrar, eu tento a língua default. Se também não tiver, eu tento um default bundle, ou seja, um nome default, só, por exemplo, só Zul, o nome da minha classe default, certo? Então ele vai seguindo essa sequência aí. Ok, então deixa eu tentar mostrar um código aqui para vocês. Voltando aqui para o Cloud9. Vou fechar esse cara. Vamos abrir outro aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui a classe Zul inglês.property.java, tem o Zul inglês e francês.properties. Tem o Zul open. Então vamos ver aqui. O que vai acontecer, né? Então aqui eu tenho uma classe, ó, Zul com a língua inglesa, tá? E aí eu defino name é o Washington Zul, né? Com uma tabulaçãozinha aqui, escape de tabulação, certo? Então tem o Washington tab Zul. Hello é hello, open the Zul is open, tá? Agora se for um arquivo de propriedades, então tem essas formas aqui, ó. Eu posso ou colocar chave e valor separado por 2 pontos, separado por igual, né? E um detalhe é o seguinte, se eu colocar essa barra aqui, significa que continua na próxima linha. Ou seja, o valor de open é the Zul is open today. Então, se eu quiser formatar, eu posso colocar dessa forma. Se ficar muito grande essa linha aqui, eu boto uma barra e continuo na próxima linha.
tá? Ok? Mas você vê que é o mesmo arquivo, só que aqui tem um today no final, né? Mas são os mesmos valores, tá? São duas formas diferentes de você fazer. Aqui em francês, olha só, eu tenho um arquivo com a tradução Vancouver Zoo, o zoológico de Vancouver, hello, que traduz para bonjour, e le zoo est ouvert aujourd'hui, ou seja, o zoológico é aberto hoje, né? Então aqui traduzido para o francês, ok? Beleza, então como é que a gente usa isso? Tem uma classe ZooOpen, um método main aqui, e aqui ó, eu tenho dois bloqueios, um americano e um francês, certo? Definidos aqui direitinho, a língua e o país. E eu tenho um método chamado printProperties, onde eu passo o bloqueio como parâmetro, ok? Aí eu salto uma linha, depois passo o francês. Primeiro passo inglês, Estados Unidos, depois francês, né? Depois a França. E aí depois ele vai imprimir uma série de linhas e tem esse conteúdo que a gente vai ver depois. O que esse printProperties faz? Olha só. Ele vai buscar um Resource Bundle que comece com o zoo baseado no bloqueio. Ou seja, se eu passei o S, vai procurar zoo US, né? Ou EN, que no caso é a língua. Vai ser esse cara aqui que ele vai achar, né? Okay? E outra coisa, ele dá prioridade para, se tiver uma classe e um arquivo de propriedades, ele vai dar prioridade para a classe. Você vê que tem um arquivo de propriedades e uma classe com o mesmo nome. Ele vai priorizar a classe. Então ele vai pegar, por exemplo, para esse open aqui, ele vai pegar esse cara aqui, ó. E não esse com o today no final. Porque ele prioriza a classe. Certo? Ok. Pronto, então aqui ele vai imprimir tanto do Resource Bundle americano como francês, né? Depois disso ele vai imprimir um conjunto de linhas e aí ele vai criar, aqui ele vai pegar, ele vai forçar pegar o Resource Bundle francês, certo? Que é esse arquivo de propriedades aqui. E ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai chamar o método keySet, que retorna todas as chaves, né? O conjunto de chaves do meu Resource Bundle. E aí vai ter um pouquinho de programação funcional aqui, ó. Ele pegou esse set, né? Transformou num string e fez um mapeamento. Olha, para cada chave que você encontrar, transforme ela na chave, espaço e o valor para essa chave, getString k, certo? E aí, depois que você fizer essa transformação, para cada item transformado, imprima ele na tela. Então aqui é a minha função, meu método terminal, né, que vai finalizar minha stream, imprimindo todos os itens que foram mapeados aqui em cima. Ok? Então ele vai percorrer todos os itens do Resource Bundle francês, vai imprimir chave, espaço, valor. Vamos ver se vai funcionar isso. Então Java C, o nome dessa classe é azul. Deixa eu ver aqui. ZooOpen. Bom, compilou. E agora vamos tentar executar, né? Olha só. Como esperado, ele imprimiu Hello, the zoo is open today, né, o zoológico lá dos Estados Unidos. Depois, Bonjour, le zoo est ouvert aujourd'hui, né, o zoológico lá francês. E aí depois ele vai percorrer todos os elementos que estão lá no arquivo de propriedades francês, vai colocar a chave e em seguida o valor, né? Name Vancouver Zoo, hello, bonjour, open, the zoo est ouvert aujourd'hui. Ok? Vamos ver aqui. Fiquei em dúvida com relação a um detalhe que eu falei para vocês. Se ele prioriza a classe Java ou o arquivo de propriedades. Porque aqui nesse caso ele priorizou o arquivo de propriedades.
Tanto que ele imprimiu o today aqui no final, não foi? No final aqui ele imprimiu, ó, the zoo is open today. Se ele imprimiu today, significa que ele priorizou esse cara aqui em detrimento desse, né? zoon.java, zoon.properties. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tem um momento aqui do livro que ele fala da sequência, né? Determinar qual bundle usar. Aqui no livro ele fala que se existe um empate, a classe Java Resource Bundle é dada preferência para ela, certo? Eu não sei porque que ele deu preferência pro Properties, né? Já que aqui existe um empate, os dois são em inglês. Ele indica só a língua, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Se eu mudar esse arquivo aqui, pode ser que ele não esteja compilado também. Pode ser que seja isso. Deixa eu tentar compilar esse arquivo. JavaC zoo .java. Então vamos agora executar o Java Open. Olha só, era isso, né? The zoo is open, não tem o today, porque esse cara não existia o .class dele, eu não tinha compilado ele ainda, certo? Então, a partir do momento que ele foi compilado, ele priorizou o arquivo Java e não o arquivo Properties. Beleza. Deixa eu retornar para os nossos slides aqui. Ctrl para cima, pronto. E aí, formatação de números, né? Bom, outra coisa importante de você usar o loqueio é porque você vai formatar os números de acordo com o país. Cada país tem sua maneira de formatar seus números. Aqui ele dá um exemplo, 3.200.000, divide por 12, né? E aí ele vai imprimir no formato americano, porque o loqueio aqui foi definido como Estados Unidos, no formato alemão e no formato francês do Canadá. Como é que fica isso? Acho que eu tenho esse código aqui para mostrar para vocês também. Vamos lá. Voltar aqui. Fechar. Deixa eu ver se achar esse código aqui. Formatando números, né? Format numbers aqui. Então olha só. Então o mesmo código, né? 3.200.000 é aquele dividido por 12 para ver os visitantes por mês. E aí ele vai formatar no formato americano, passando o loqueio US aqui. Vai imprimir esse cara. No formato, aqui no caso eu botei brasileiro. Vai imprimir no formato brasileiro. Depois eu peguei uma moeda, no caso um double, né, um preço 25,75. Imprimido no formato francês, como é que seria a moeda francesa, no caso o euro, né? A moeda americana, dólar, e a moeda brasileira, real. E aí eu transformei essa lista numa stream. Para cada valor F que está nessa stream, eu chamo f.formatPrice. Ou seja, vou formatar para cada elemento desse, eu vou utilizá-lo para formatar esse preço que está aqui em cima. E em seguida eu imprimo os valores formatados, né? For each, sai imprimindo. Então vamos executar esse cara. Format number. Oh, perdão. .java para a gente compilar. Agora sim a gente pode executar, né? Format numbers. Olha só. Aqui ele mostrou primeiro no formato americano, no formato brasileiro, com ponto, né? Separando a milhar aqui, né? Aqui, ó, o valor na França, em euros, o valor em dólar e o valor em reais do Brasil. Certo? Então é isso, pessoal. Concluímos a aula de hoje.
Sexta-feira a gente resolve os exercícios. Fiquem com Deus e até a próxima aula.